Passando disso, existe uma classificação das interações medicamentosas, e eu quero que fique muito claro, já agora no começo da aula, que a gente vai falar um pouco de teoria das interações, mas a gente vai mais filosofar sobre as interações medicamentosas do que falar teoria, porque teoria está disponível em qualquer lugar, né? E aqui, na classificação das interações medicamentosas, existe essa classificação teórica, enfim, de intensidade, latência de tempo e mecanismo de ação, mas eu quero que fique muito claro quando a gente falar de intensidade, é muito mais do que uma classificação, e sim, o que significa a intensidade maior ou menor para o meu paciente, para aquele paciente que eu estou avaliando naquele momento, né? Qual o reflexo dessa intensidade que eu estou avaliando, que está descrita na literatura, na minha avaliação, né? No meu manejo, no planejamento do meu manejo com aquele paciente. A mesma coisa o tempo, então, a gente tem, depois vamos falar mais detalhes disso, mas existe um tempo para essa interação acontecer. Ela é rápida ou ela é devagar, né? Então, assim, essa interação, essa latência do tempo, ela condiz com o que eu estou observando e sugerindo para a intervenção, e a mesma coisa para o mecanismo de ação, o mesmo raciocínio, assim, então, sabendo do mecanismo de ação, ou não sabendo do mecanismo de ação, porque existem interações que a gente tem descritas na literatura e que a gente não sabe o mecanismo de ação, qual vai ser o meu papel de avaliar e fazer um diagnóstico dessa interação para aquele paciente específico e o que eu vou fazer a respeito disso. Então, aqui eu trouxe algumas telinhas conhecidas por alguns, né, falando um pouco, então, dessa intensidade das interações medicamentosas, e mostrando que existe essa classificação de contraindicado, de maior, de importante, de moderada, de menor, de secundária, enfim, mas quando a gente for olhar para o paciente, a gente não pode, a gente não está olhando para a interação, a gente está olhando para o paciente, o que aquela interação significa para aquele paciente. Então, assim, por vezes, uma interação não vai significar a mesma coisa para o paciente com relação à sua intensidade, a gente vai ver um exemplo disso mais a seguir. Outra coisa, esse aqui é de outra base, mas enfim, outra coisa é a contraindicação, né? Então, por vezes, está descrito na literatura algumas contraindicações que não é bem assim. Dependendo do que eu tenho em mãos, do caso clínico que eu tenho em mãos, eu vou avaliar de uma forma um pouco mais cautelosa essa classificação das intensidades. E quando... Opa. E o que a gente tem que perceber, então, no final disso tudo, resumindo, é que a classificação é só um norteador para que a gente saiba mais ou menos dentro da descrição da literatura o que aquilo significa, mas cada paciente é único e cada um vai se comportar de uma forma diferente conforme for aparecendo a interação, né? Então, o que eu sempre digo, assim, cuidem também algumas interações moderadas e menores, porque elas têm relevância clínica dependendo do paciente que a gente está avaliando. E a gente também vai ver um exemplo disso mais a seguir. Então, eu queria trazer para vocês essa primeira situação, essas duas situações, para a gente justamente falar sobre intensidade, enfim, como está classificada uma interação medicamentosa. Tá? Então, eu tenho 2 pacientes completamente diferentes um do outro, e eu vou ter uma mesma interação acontecendo. Então, esse primeiro paciente é uma paciente feminina, de 15 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus, que vem em uso de insulina regular, vem em uso de insulina NPH, pacote padrão, né, da diabetes, e tem um diagnóstico de infecção de trato urinário superior. Por essa paciente estar apresentando algumas questões relacionadas a exames, enfim, e por ser diabética, foi decidido para ela um plano de internação, por 48 horas para receber, então, ciprofloxacino endovenoso. E o plano de alta hospitalar, então, pós 48 horas, com a troca do ciprofloxacino endovenoso por via oral.
Esse é o primeiro paciente. O nosso segundo paciente é um paciente masculino, 47 anos, hipertenso, do qual esse paciente, ele é totalmente não aderente ao tratamento da hipertensão, ele não sabia nem relatar quais eram os medicamentos que ele fazia uso, ou que tinha prescrito, enfim. E interna com uma diverticulite aguda, desculpa, com uma suspeita de abscesso. Então, nesse momento, o paciente interna, é prescrito o início, então, de ciprofloxacino combinado com metronidazol endovenoso. Esse paciente acaba por ficar internado numa unidade de cuidados intermediários, monitorado, e na sua prescrição também tem insulina regular, conforme o protocolo da instituição, para administrar se houver episódios, então, de hiperglicemia. E aí eu pergunto para vocês, essa interação que existe quando a gente pega a prescrição, então, dos dois, avalia, e ela aparece a mesma interação para os dois, que é ciprofloxacino com insulina, uma interação maior, uma interação grave. Importante dizer que essa interação, ela ocorre de forma rápida, depois a gente vai falar do tempo de latência, então, da ocorrência das interações, mas é importante dizer que essa interação, ela acontece em menos de 24 horas, se ela acontecer, e o mecanismo de ação não se sabe, não é sabido, então o paciente pode apresentar hiper ou hipoglicemia sem a gente saber o porquê que isso está acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, a intensidade dessa reação, a gravidade dessa reação para esses dois doentes é a mesma coisa? Não, não é, né? Nós temos uma paciente que é diabética, que faz uso de insulina, que tem uma internação programada para 48 horas e vai de alta hospitalar. E qual é a minha intervenção, o meu manejo diante dessa paciente, que é muito mais crítica, apesar do outro paciente estar mais crítico, né, com relação à sua doença, mas a interação medicamentosa para essa paciente que faz uso de insulina de forma regular NPH de forma regular, que vai ter uma alta hospitalar, ou seja, não vai ser observada por profissionais de saúde, e que já tem uma doença de base que sofre desses mesmos eventos que a interação vai causar, ela tem uma importância clínica muito maior do que para um doente que está internado, que não tem diabetes, que não faz uso de insulina, a insulina está lá apenas para regular a hiperglicemia. Claro que é muito ruim se acontecer esses episódios com ele, mas ele está internado, monitorado, e a nossa intervenção é de monitorar em conjunto com a equipe médica, ao contrário da outra doente, que a gente vai ter que, por vezes, até repensar o uso do antibiótico, pelo risco que ela pode ter em casa, ou então, se for um paciente com uma boa cognição para entender o que pode acontecer com ele e saber manejar isso, a gente vai fazer, então, outro tipo de intervenção. Espero que tenha ficado claro. Qualquer pergunta, mandem ali para a gente tirar a dúvida. Então, quando a gente tem as interações rápidas e lentas, a gente tem as interações que acontecem em 24 horas, que são as rápidas, e as lentas podem acontecer 48, uma semana, um mês, ou até anos depois do uso da introdução de medicamentos, então, que interagem entre si. Meus slides estão travando. Pronto. É possível de se ver isso nas bases de dados, enfim, na literatura, né, quando se sabe um pouco mais a respeito da interação, porque tem interações, então, que são bem... tem pouca documentação para a gente conseguir perceber melhor o que acontece. E a gente tem, então, a interação, que foi o exemplo da insulina com a ciprofloxacino, que é rápida, e temos interações lentas, né, mais demoradas para se acontecer, como, por exemplo, esse paciente que faz uso de varfarina e amiodarona. Então, essa interação, ela é uma interação lenta, ela geralmente acontece em torno de 3 a 4 dias, mas pode levar mais tempo para acontecer também. Esses 3 a 4 dias é muito explicado em relação à questão da meia-vida da varfarina, né, e pelo mecanismo de ação ali a gente vê que isso tem relação, enfim, com como a interação está acontecendo, e nessa interação a gente pode ter um aumento, então,
do tempo de protrombina em até 100%. Uma interação bem importante, bem que deve ser avaliada e deve ser manejada da melhor forma possível para cada doente, até porque quando a gente pega um doente desses, a gente não vai ter só amiodarona e varfarina prescritos, né? Mas aqui é para exemplificar, então, uma interação que tem um tempo maior, que leva um tempo a mais para se desenvolver. E isso é importante também porque quando a gente trabalha com interação medicamentosa e avalia e observa o doente, se aquelas interações estão acontecendo, a gente consegue fazer uma relação até de causalidade, assim como a gente faz, por exemplo, para a farmacovigilância, nas reações adversas, a gente consegue fazer uma variação de causalidade, então, para ver se aquilo que está acontecendo com o paciente realmente pode ser relacionado a uma interação medicamentosa descrita na literatura.